Todos me escutam ou não? Perfeito. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. Oi, aqui eu também não estou falando. Tá com áudio? Áudio? Me escutam? Ah, tá. É que eu estava em silêncio. Eu estou tentando arranjar uma posição aqui para colocar esta câmera. Qualquer coisa ela vai ter que ficar aqui no chão mesmo. Deixa eu ver que se eu. Eu tô pensando que se eu tiver de escrever alguma coisa aqui, eu tenho esta outra câmera, só que eu preciso arrumar a posição dela só um pouquinho, então. Deixa eu aumentar aqui. Disso aqui. Mas que bom que o som tá bom. A imagem não tem como melhorar muito, né? Vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa por aí. Ok? Todos me escutam? Sim? Bom, rapaziada, primeira coisa, deixa eu me apresentar para vocês. Tá? Eu sou o professor Zé Antônio e eu vou acompanhar vocês na parte de física. Tá? O pessoal que é da noite vai ter outro professor acompanhando vocês no decorrer do ano, tá? O professor Marcão. É ele que vai pegar a física de noite, tá? Eu não sei se tem alguém da tarde aí, daí na tarde vocês já tiveram aula com a gente, né? Eu vou dividir com o Marcão. De manhã é o professor Fabrício e eu dou um período de manhã também, mas na turma da noite vai ser o Marcão, tá, rapaziada? Mas eu fiquei nesse momento de dar essa parte introdutória, essa parte mais tecnológica no lugar do Marcão, mas depois o Marcão vai
acompanhar vocês, tá, pessoal, no decorrer do ano. Tranquilo? Tá. Ok. Então, assim, pessoal, eu deixei já no YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham visto já. Eu tinha deixado para a Tiane postar no Face, lá na turma de vocês, alguns videozinhos, tá? Um sobre introdução à cinemática, que seriam as aulas introdutórias ali de movimento. Um videozinho sobre introdução à calorimetria, conceitos básicos da calorimetria. E um videozinho de introdução à eletrodinâmica. Eu deixei 3 videozinhos lá. Videozinhos bem curtinhos. Eu acho que o mais comprido tem meia hora, mas os outros são bem curtos. Eu queria saber se vocês chegaram a ver esses vídeos. Vocês chegaram a ver esses vídeos ou não? É porque, a princípio, eu gostaria de tirar dúvidas e explanar algumas coisas sobre aqueles vídeos ali, tá? Sobre os conceitos básicos. Mas vocês chegaram a dar uma olhadinha? Fernando, sim. Ih, o pessoal não viu, eu acho. Então eu vou fazer um resuminho mais ou menos deles, tá, pessoal? Só um viu, só uma pessoa viu, meu Deus do céu, tô apavorado. Ai, caceta. Só o Fernando? Ixi, caralho. Então olha só, pessoal. Eu vou fazer um resumo. Tá, boa, eu vi o de cinemática. Tá? Eu vou fazer mais ou menos um resumo com vocês do que está naqueles vídeos, tá? De maneira mais conceitual. Quando eu for escrever alguma relação matemática aqui, daí eu passo para a câmera do lado, ok? Eu acho que todo mundo conseguiu mais ou menos visualizar ali, né? Então, olha só, pessoal. Eu vou fazer um rápido resumo dos 3 vídeos, tá? O primeiro vídeo é o vídeo de cinemática, tá? O que eu vou discutir naquele primeiro vídeo ali, pessoal? A parte bem introdutória de cinemática. Primeiro, o que vem a ser movimento, o que é cinemática, né? Que é o estudo matemático dos movimentos, tá? Eu defino com vocês o que é partícula e corpo extenso, ok? Tipo, quando vocês vão ter um problema de movimento, obrigatoriamente vocês sempre vão ter um corpo se mexendo, né? Esse corpo que se mexe, eu preciso saber classificar ele, ou como partícula ou como corpo extenso, tá? O que define ser partícula ou corpo extenso? A relação do tamanho do corpo com a distância que ele vai andar. Ok? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se, por exemplo, vocês tiverem um problema de cinemática, aonde é tu pegar um carro e ir de Porto Alegre até São Paulo, o tamanho do carro não vai fazer diferença nesse problema cinemático. Então eu posso considerar o corpo como sendo uma partícula. O tamanho do corpo é muito menor do que a distância que ele vai percorrer. Ok? Agora, se tu tiver um problema de um trem cruzando por uma ponte, e a ponte tiver 100 metros de tamanho e o trem também tiver 100 metros, tu não pode desconsiderar o tamanho do trem nesse problema. Então, o trem é considerado como sendo um corpo extenso. Ok? Então, assim, pessoal, quando vocês pegam uma questão de cinemática, isso é uma coisa importante. Vocês saberem se o corpo é considerado uma partícula ou um corpo extenso. Eu defino isso melhor no vídeo lá, tá, pessoal? Eu dou um exemplinho lá no vídeo. Depois deem uma olhadinha no vídeo, tá? Daí, depois desse mesmo vídeo, pessoal, eu ainda discuto a ideia de observador, tá? O que é o observador numa questão de movimento? O observador é aquele cara que vai ver o que está acontecendo e vai tentar chegar a uma conclusão sobre o que ele está vendo. Ok? Isso é o observador dentro da cinemática. É o cara que vai ver o que está acontecendo e vai tentar chegar a alguma conclusão referente a isso que ele está vendo. Certo? E o observador, ele sempre vai levar com ele uma régua. Para que vai servir essa régua? Para ele dizer aonde os corpos estão no espaço. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu digo que essa caneta está na posição 2. Tá, mas essa posição 2 é o quê? É em relação à régua do observador. Então, o observador tem uma régua presa no corpo dele, posição 0, posição 1, posição 2.
essa régua que eu chamo de referencial, ou sistema de referência, ok? Então, todo observador, que é aquele cara que olha o que está acontecendo, vai ver o que está acontecendo e vai tentar caracterizar a posição dos corpos em relação a essa coisa chamada de sistema de coordenada. Tranquilo? Daí, pessoal, depois desse vídeo, eu discuti o que era repouso e movimento. Uma ideia extremamente importante para a prova da URGS e para a prova do Enem. Tá? O que é repouso e movimento? A gente discute no vídeo que repouso e movimento, antes de mais nada, depende do observador. Ok? Então a gente definiu mais ou menos assim, ó. O que é um corpo estar parado? Se eu tenho um determinado observador que está olhando para um determinado corpo e a posição desse corpo não muda para esse observador com o passar do tempo, para esse observador, esse corpo está em repouso. Agora, se eu tenho um determinado observador olhando para um determinado corpo e conforme o tempo passa, a posição desse corpo muda para esse observador o corpo se move. E daí eu falei para vocês lá no vídeo que a ideia de repouso e movimento, então, depende do observador. E eu discuto um exemplo clássico no vídeo, pessoal, que é o seguinte. Rapaziada, olhem para o armário da casa de vocês. O armário da casa de vocês está em repouso ou está em movimento? Depende. Depende de quem está olhando. É óbvio que para vocês agora, quando olharem para o armário, ele vai estar parado. Mas pensem que eu pegue um outro observador que não está na Terra. Um observador que, por exemplo, está no Sol. Um observador que está no Sol e olhar para a casa de vocês não está parada. Todo mundo concorda? Então, sempre que vocês se perguntarem se um corpo está em repouso ou em movimento, a primeira coisa que vocês precisam se perguntar é quem é o observador. Tranquilo? E depois ainda, pessoal, eu discuto a ideia de trajetória. Tá? Que a trajetória nada mais é do que o desenho do caminho. Tá? Quando um corpo se move, ele toma sucessivas posições no espaço. Se tu juntar todas essas sucessivas posições com uma linha imaginária, tu tem a chamada trajetória. Ok? E aí que tá, pessoal, daí a gente define... daí a gente define duas grandezas físicas. Tá? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Daí a gente define... a gente define duas grandezas físicas, pessoal, que são as duas equaçõezinhas aí que apareceram para nós nesse primeiro momento, que foi o conceito de velocidade e o conceito de aceleração. Como é que a gente definiu velocidade e como é que a gente definiu aceleração? Eu vou mudar a câmera aqui, tá, pessoal? Vocês concordam comigo? Então, olha só. Se eu pegar o quanto a minha posição está variando e dividir pelo tempo que está demorando para ocorrer essa variação de posição, a gente calcula essa coisa chamada de velocidade. Ok? O que é um corpo estar veloz? Um corpo estar veloz, tu ter alta velocidade, tu tem que ter um grande deslocamento num pequeno intervalo de tempo. Tranquilo? Isso é um corpo estar rápido. Certo? Agora, o que é um corpo estar lento? Um corpo estar lento, tu ter baixa velocidade, é tu ter um pequeno deslocamento num grande intervalo de tempo. Ok? Então, pessoal,
Ah, tá sem áudio? Tá sem áudio? Áudio? Para mim aqui tá verdinho, parece que tá com áudio, tá? Mas então de novo aqui, pessoal, ó. Velocidade, tá? O que é velocidade? É a variação da tua posição pelo teu tempo, ok? Lembrando, o que tu tá rápido? A tua variação de posição é grande num tempo pequeno. O que tu tá lento? É a minha variação de posição ser pequena num tempo grande. Tranquilo? Pessoal, lembrando, uma coisa importante no conceito de velocidade, tá? É o sinal, tá, pessoal? Eu falei isso no vídeo lá. Velocidade positiva para um lado, velocidade negativa para o outro. Vocês não me pensem que velocidade negativa quer dizer que o corpo está freando. Isso não é verdade, tá? Velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial, e para todos os vetores positivos, é porque esses vetores positivos apontam para a direita. Vetores negativos apontam para a esquerda, ok? Apontam para o sistema de coordenada. Tranquilo? Tá, pessoal, eu não quero me apegar muito nessa primeira... Olhem o vídeo de cinemática lá, tá, pessoal? Depois que vocês olharem o vídeo, eu tiro mais dúvidas ali do primeiro vídeo, mas mais ou menos o primeiro vídeo como resumo é isso aí, tá, pessoal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui se está tudo certinho. Espera aí. Eu acho que está tudo certinho por enquanto, né? Áudio normal, som normal, tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então tá. Depois, pessoal, botei um segundo vídeo lá, que é sobre a introdução de calorimetria. Ó, estou sem áudio. A Jussiala está sem áudio. Será que é um problema meu? Não. Porque para mim parece que o áudio está indo aqui. Alô? Alô? Áudio? Áudio? Aqui tá ok. Pois é. Tá, então tá. Daí, pessoal, teve o segundo vídeo que eu coloquei sobre calorimetria, que eu falei sobre alguns conceitos básicos de calorimetria, tá? Que basicamente é o que é calor, o que é energia interna e o que é temperatura. Tranquilo? Eu quero falar de novo, pessoal, sobre esses três conceitos, que eu acho que vale a pena salientar uma coisinha que eu até não falei lá, tá? Assim, pessoal, calor é uma energia, tá? Só que ela é uma energia numa forma muito especial de energia. É uma energia que obrigatoriamente ela está se movendo. Tranquilo? Eu posso tanto ter uma energia se movendo, como eu posso ter uma energia parada, uma energia estática. O calor é uma energia que se move. E para esse calor estar se movendo, eu tenho que ter diferença de temperatura. Ok? Eu tenho que ter um corpo com uma temperatura mais elevada do que outro. Tranquilo? E esse conceito de calor dentro da física, pessoal, não tem nada a ver com o conceito de calor cotidiano. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Cotidianamente, a gente pensa que calor tem a ver com corpo quente. Certo? Ou com ambiente quente. E isso não é verdade. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha dois corpos com temperaturas diferentes. Um corpo a menos 10 graus e um corpo a menos 20. Ok? Eu vou ter calor entre esses dois corpos, e esses dois corpos estão extremamente gelados. Fica às vezes no alto. Eu acho que ela não está conseguindo me escutar direito. Então, olha só, pessoal. Cotidianamente, calor tem a ver com quente. Mas o conceito de calor de maneira cotidiana ele está errado. Para tu ter calor, tu precisa ter corpos com temperaturas diferentes e nenhum deles precisa estar quente.
É isso que eu quero que a gente entenda ali no vídeo, tá? Então, assim, ó, tenho dois corpos com temperaturas diferentes, eu vou tender a ter o calor migrando do mais quente para o mais frio. Se eu tiver um corpo a menos 10 graus e outro a menos 20, eu vou ter calor migrando do de 10 graus para menos 20 graus, ok? E não necessariamente nenhum deles esteja quente, tá? Outra coisa que eu falei no vídeo ali, pessoal, é a diferença de calor para energia interna. Calor é essa energia migrando, ok? De um corpo para outro, é a energia que migra. Energia interna é uma energia que todos os corpos têm, tá? Todos os corpos que são feitos de átomos ou moléculas, né? Eu tenho átomo, átomos formam moléculas, moléculas formam estruturas, todas as estruturas que a gente conhece, ok? Pessoal, os átomos eles não estão parados, nem as moléculas estão paradas, eles têm movimento tanto de vibração quanto muitas vezes de translação, se for um líquido ou se for um gás, certo? Pelo fato das moléculas do corpo terem movimento, essas moléculas têm energia. Se eu pegar a energia de todas as moléculas de um corpo, a soma dessas energias é chamada de energia interna. Então, olha só. Calor é uma energia que migra, certo? Quando um corpo recebe calor e essa energia que ele recebeu, que é o calor, se distribui nos átomos dele, esse calor deixa de ser calor e passa a ser energia interna. Então, uma coisa é a energia migrando. Outra coisa é quando os átomos absorvem essa energia. Tranquilo, pessoal? E outra coisa é temperatura. O que vem a ser temperatura? Temperatura é assim, pessoal. Ó. Pensem num gás, tá? Cada moléculazinha do gás tem um determinado movimento. Se cada moléculazinha do gás tem determinado movimento, cada moléculazinha do gás tem uma determinada quantidade de energia cinética. Só que nem todas as moléculas de um corpo têm a mesma energia cinética. Algumas moléculas têm mais energia cinética, algumas têm menos energia cinética. De tal maneira que eu posso fazer uma média da cinética. Essa média da cinética é o que eu chamo de temperatura. Então, olha só. Definindo essas três grandezas. Eu tenho calor, que é uma energia que migra naturalmente do mais quente para o mais frio. Eu tenho energia interna, que é a soma das energias de agitação das moléculas de um corpo. E eu tenho temperatura, que é uma grandeza média dessa energia cinética. Certo? São três grandezas diferentes, pessoal. E lembrando que duas delas vocês utilizam muito no cotidiano, que é o conceito de calor e o conceito de temperatura. Tá? E daí, pessoal, no videozinho eu mostro para vocês como é que faz para passar de uma escala para outra. Tranquilo? Se eu não me engano, até ali no vídeo eu coloco a escala Fahrenheit. Pessoal, não se apeguem à escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Tá? As escalas termométricas que vocês têm que saber é a escala Celsius e a escala Kelvin. Tá? E saber as temperaturas em que essas escalas se relacionam. Tá? Lembrando lá, 0 Celsius equivale a 273 Kelvin e 100 Celsius equivale a 373 Kelvin. Tá? 0 Celsius equivale a 273 Kelvin, 100 Celsius equivale a 373 Kelvin. E lembrando que a escala Kelvin, pessoal, é a chamada escala absoluta, porque ela que me dá o zero absoluto. Isso eles gostam muito de perguntar em sala de aula, em prova, tá, pessoal? O que é o zero absoluto? É o zero na escala Kelvin. Poderia repetir a definição? Claro que eu poderia. Ó, professor, poderia repetir a definição de energia interna e temperatura. Energia interna é a soma das energias de agitação das moléculas de um corpo. Ok? Energia interna é a soma das energias de agitação das moléculas de um corpo. Eu vou fazer um desenhinho aqui para vocês, tá, pessoal? Olha só. Eu vou passar para outra câmera, tá? Rapidinho. Ó, olha aqui.
Todo mundo me escutando, né? Olha só. Vamos pensar num exemplo de gás. Vamos supor que tu tem um gás, tá? Gás é barbada de entender, ok? O teu gás ele é constituído por átomos, né? Eu posso representar esses átomos como sendo bolinhas. Tranquilo? E esses átomos, eles não estão parados. Eles estão se mexendo. Eles têm uma determinada velocidade. Na verdade, cada um deles vai ter uma quantidade de velocidade diferente, tá? Ok? Só que além de eles terem velocidades, essas partículas terem velocidade, elas também têm massa. Então, cada uma, além de ter velocidade, elas têm massa. Tranquilo? Se cada uma delas tem velocidade e cada uma delas tem massa, cada uma delas tem uma coisa chamada de energia cinética. Vou passar um pouquinho aqui para o lado, tá? Já viram essa equação na vida alguma vez? A energia cinética? mv² sobre 2? Vocês já viram? Quem não viu, depois vai ver, tá, pessoal? É parte da matéria de energia mecânica, tá? Então, olha só. Cada moléculazinha dessas aqui, ó, que constitui o meu gás, cada uma delas tem um pouquinho de energia cinética. Se eu somar a energia cinética de todas, eu tenho a energia total nesse corpo. Essa energia total é o que eu chamo de energia interna. Tranquilo? Deu para entender? Então, a energia interna é a soma das energias de agitação das moléculas de um corpo. Certo? Agora, olha só. Essa molécula não necessariamente tem a mesma energia cinética dessa. Essa aqui pode ter um pouquinho mais do que aquela. Essa não necessariamente tem a mesma energia cinética dessa. Ela pode ter um pouco mais. Então, nem todas as moléculas têm a mesma quantidade de energia cinética. Então, o que tu pode fazer? Tu pode somar todas as energias cinéticas e dividir pelo número de moléculas. Eu estou calculando a energia cinética média. Essa energia cinética média é o que eu chamo de temperatura. Então, uma coisa é a tua energia total. Outra coisa é tu fazer uma média dessa energia total. E temperatura mede essa média. Deu para entender? Então, são três coisas bem distintas. Uma coisa é o calor, é a energia se propagando. Outra coisa é a energia já distribuída nos átomos de um corpo. Outra coisa é a média dessa energia. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Dúvidas sobre esses três conceitos? Eles são muito importantes, pessoal. Eles são a base de toda a calorimetria. Tranquilinho? Qualquer coisa, vocês me parem aí, pessoal. Tá? Perguntem aí, a gente para e exemplifica e eu faço uns desenhinhos ali. Tá? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha no nosso, falar um pouquinho sobre o nosso terceiro vídeo, tá, pessoal? Eu vou mudar um pouquinho a câmera aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Funcionando, o microfone funcionando, tudo funcionando. Então tá, pessoal. Rapaziada, assim, ó, deem uma olhada nos vídeos, tá? Lá. Eu vou postar mais agora. Eu vou botar a continuação daquilo ali no decorrer da semana agora. Até sexta eu coloco, tá, pessoal? E daí vocês deem uma olhadinha.